Como não ter medo da morte? Um grande problema, verdade? Quem não passa por esse medo, dentre tantos outros medos que precisamos resolver para vivermos melhor? Existem algumas causas para esse afastamento do tema e, ao mesmo tempo, algumas soluções que precisamos olhar com cuidado, com calma, com atenção. E aqui já está uma das grandes causas de evitarmos esse problema. Não queremos nem olhar para ele. O medo faz a gente reagir assim. E não quero nem pensar nisso. Tem gente que nem ligou esse vídeo quando viu o título e outros querem desligar exatamente agora. Mas espere um pouco. Eu vou tratar o assunto de um modo diferente e provavelmente até o final você poderá gostar. E muito. Se não, desculpe, só estou tentando ajudar, porque é um tema realmente que a gente precisa pensar. Não querer olhar nos leva a outro grande problema. Não podemos ensinar para os nossos filhos a olharem para esse detalhe da vida, aprender a conviver com esse drama humano tão caro para todos nós. O que eles vão fazer? Vão deixá-los sós? E todos passam, muitos de nós, sem ajuda prévia, dependendo apenas das duras experiências da vida, para encarar de frente essa difícil realidade. A solidão de aprender a viver melhor com este tema, e cada vez bate a nossa porta, e bate mesmo, ele sempre vai estar na nossa porta, não tem como escapar dele. A maneira como eu encontrei de te ajudar é mostrar a minha história de vida nesse tema. Verdade, muitas vezes assustador, um tema complicado. Mas como será a minha história? Você pode se tranquilizar, assistir como se fosse um filme, porque afinal de contas é a minha história. Acredite, será um filme bonito, emocionante e de construção de força, fé e verdade. A minha história. Antes de contá-la, observe o título desse tema, Como Não Ter Medo da Morte. Propositadamente eu não pontuei. Todos nós vivemos a vida como se fosse uma grande interrogação, ou como um ponto de exclamação. São duas maneiras de olhar a vida, são duas maneiras de ver as coisas. Se eu desse a esse título um ponto de interrogação, soaria como se fosse até uma pergunta com espanto. Como assim? Como não ter medo da morte? Como se fosse impossível não ter medo da morte. Não, mas é possível sim, vou mostrar como, vou tentar mostrar. Por outro lado, verdade para outros, para alguns, para poucos de fato, podem enxergar nessa frase uma exclamação, como eu vejo. Como não ter medo da morte? Um meio, um caminho, até um método para não ter medo da morte. Hoje eu vou explicar para você o meu caminho e uma grande exclamação. Não é uma verdade absoluta, também me resta um pouco de medo, mas eu tenho certeza que se você olhar para a sua vida como eu fiz, encontrará muitos paralelos com a minha, que com um pouco de treino e exercício irão te ajudar a crescer cada vez mais nesse assunto tão importante para todos nós. Deixe então eu contar para você. Pensar com amor na morte é uma das maiores experiências da vida. Uma noite dessa, um pastor evangélico falava sobre a morte, o quão difícil passar por essas duras histórias na família. Ele estava com a mãe dele muito doente. Era uma conversa informal, num evento habitual, uma casa de um conhecido. Haviam diversas pessoas e de repente ele olhou para mim e disse assim: todo mundo tem medo da morte, não é mesmo? E você, Jacir, tem medo da morte? Eu tinha 13 anos de idade quando a minha mãe atendeu o telefone e exprimiu um enorme não e um grito de dor assustador. Eu me assustei. Eu nunca vi a minha mãe daquele jeito. O seu irmão, meu tio, acabara de falecer num acidente de carro na estrada. Foi a minha primeira experiência de perto com a morte. Eu estranhei ao pensar ouvir gargalhadas do meu avô, mas era um choro convulsivo, o choro de um pai. Passaram-se alguns anos e esse mesmo meu avô faleceu após 8 meses de sofrimento causado por um acidente vascular cerebral. Eu também cuidava dele com toda a família, enquanto ele descansava em meu quarto, em minha cama emprestada para seus últimos dias. Até que certa noite eu cheguei em casa e soube que ele acabara de morrer. Foi uma sensação tranquilizadora para mim. Quando eu cheguei em meu quarto e ele pela primeira vez, depois de tanto tempo de sofrimento, parecia finalmente descansar. Eu logo perdi meu outro avô. Uma demência precoce o levou, mas sem antes dele me divertir muito. Quando eu chegava na casa dele, ele me levava até a janela do quarto para me mostrar orgulhoso, apontando com o dedo assim lá fora: olha ali a Alemanha, olha a Áustria e outros países que ainda restavam nas memórias dele. Eu mesmo admirava aqueles sonhos, achava graça e achava muito gostoso aquele carinho, o sorriso que brilhava nos dentes dele, todo eufórico, tudo que ele estava vendo, eu também estava vendo com ele. Tempos depois, mora minha avó, a sua amada esposa. Eu parecia estar me acostumando a essas perdas de idade, até certo ponto normal, mais fácil de entender. Até que no final de semana de finados de um determinado ano, um acidente na estrada leva a minha irmã.
Doeu muito. Eu não entendia porque tanta vida e energia terminava subitamente aos 26 anos de idade. Eu estava então naquela época com 28 anos e perguntei pela primeira vez a Deus por que eu tive o direito, o privilégio, a vantagem de viver 2 anos a mais do que ela. Porém, eu ainda não estava preparado para ouvir a resposta de Deus. Aliás, nem esperei resposta alguma, mas pela primeira vez, pelo menos, eu perguntei. Passaram-se os anos e eu me acostumei com as perdas e as mortes, e eu ia me acostumando. Eu pude acompanhar os últimos momentos da minha avó materna na UTI, enquanto ela olhava para mim e implorava que ele tirasse aquela dor lancinante que a maltratava, que a consumia, e em segundos ela fechou para sempre aqueles grandes olhos lindos, maravilhosos, olhos que tanto me acompanharam durante toda a minha vida, torcendo por mim, vivendo por mim e por toda a família. Ali eu perguntei para Deus mais uma vez, o que eu faço agora? E dessa vez Deus respondeu. E eu ouvi porque então eu estava mais preparado para ouvir. Cuida da sua família e dos seus. Eu não ouvi sons de voz como alguns falam, que escutam Deus, que conversam com Deus. Eu ouvi no coração. Tudo isso eu lembrei muito rápido enquanto eu olhava bem para aquele pastor que me perguntou se eu tinha medo da morte. Então eu disse, não pastor, eu não tenho medo da morte. Eu respondi também que nesses anos todos, eu estou hoje com quase 60 anos, eu aprendi pouco a pouco o que é ter uma grande fé em Deus, no universo e na vida. O que é sentir o perfume de Deus dos anjos e fadas nas flores, numa imaginação fantástica e no suave aroma do mar. Ouvir o murmurinho de todos eles enquanto o vento joga a relva de um lado para outro e meu caminho pela natureza, na natureza dele. Contemplar a naturalidade do nascer para a vida, que eu como médico obstetra testemunho todos os dias ao ver a face daquelas crianças que chegam a este mundo e eu abro as portas do céu para elas, olha que legal. Então eu imagino as histórias que elas terão, o crescimento, as aventuras e por fim mais tarde, como irá terminar o tempo que elas voltam para casa. Não pastor, eu não tenho medo da morte, porque eu aprendi que Deus, o universo e a vida, todos têm um propósito para mim e para cada um de nós. Que mesmo quando as coisas aparentemente ruins acontecem, são ruins apenas aos nossos olhos, aqui. Presta atenção nisso, dá uma grande sacada. Aprendi que Deus, o universo e a vida conhecem o caminho. Portanto, quem sou eu para contestar? E por fim aprendi com eles que eles estão no controle. Pastor, eu disse, eu estou com meu ticket de embarque aqui no meu bolso, apenas esperando Deus falar, Jacir, portão 3. E eu volto feliz para a presença dele. As pessoas em sua maioria têm fé, mas têm também muito medo e apego. E eu pergunto, então que tipo de fé é esta? Considere esses 3 pontos. Primeiro, Deus está no controle. Segundo, Deus conhece o caminho. Terceiro, Deus tem um propósito. Se eu acreditar fortemente nisso, que medo terei eu? Alguns já me disseram, mas Deus não existe. E você está iludido. Ok, eu respondo. Concordo. Pode ser que você tenha total razão. Pode ser que Deus não exista. Mas o meu vive no meu coração. É minha grande ilusão. O meu companheiro de viagem, minha melhor ilusão. E o que é mais interessante em tudo isso, morrer e viver de mãos dadas com o dono de tudo, um grande pai, chefe do universo, ou sozinho? Apenas porque não deveria me iludir? Que mal existe em se iludir e viver de fato com um grande amor de Deus, por Deus e pelo outro? Alguns anos atrás eu tive um diagnóstico de câncer em mim. No exato momento, no exato segundo, eu vi comprovada a minha segurança nesse tema. Eu estava fazendo um exame de ultrassom deitado, largado ali, o ultrassonografista não sabia que eu era médico, muito menos que eu entendia daquela especialidade. Eu de olhos fechados, relaxado, esperando terminar o exame, de repente eu percebi que ele parou uma parte do meu corpo com o transdutor e eu vi que ele abriu uma gavetinha do aparelho. Essa gavetinha que eu conheço e conheço muito bem, e ele começou a digitar. Eu pensei comigo, eita, achou alguma coisa. Eu abri meus olhos e vi na tela um tumor grande, feio, bem nessa hora. Ele ligou Doppler, que é um software do equipamento que permite avaliar a quantidade e velocidade de fluxo de sangue naquela área. Um câncer tem bastante vascularização. Bem, a imagem ali virou um sol de tanto fluxo. Eu sorri levemente, uma sensação enorme de paz e perguntei, ok Deus, o que o Senhor quer de mim agora? Levou 40 dias entre a punção e o resultado da biópsia para eu saber que não era câncer. Tempo suficiente para que eu não tivesse dúvida em nenhum momento da ausência de medo. Minha vida seguiu normal, segui atendendo meu consultório, claro, pensando como que ia organizar algumas coisas. Algum tempo depois, meu pai liga para mim chorando e contando que a minha mãe estava com câncer avançado. Na mesma hora, como médico, eu sabia que seria muito rápido pela localização do tumor.
Eu não pedi para Deus que a curasse, afinal, pela idade dela, o tipo de diagnóstico, apenas pedi para Deus para que ela passasse menos dor, pois esse tipo de patologia naquela localização maltrata e maltrata muito. E eu acho que eu fui atendido. Durante toda a evolução do processo, ela se manteve relativamente bem. Também, novamente ali, conversando ainda com meu pai no telefone, eu pedi a Deus por orientação, como eu sempre faço. Ok, o que o Senhor quer de mim agora? E a resposta veio em meu coração. Esteja com ela, com suas irmãs e com o seu pai. E assim foi feito, assim eu fiz. Ela demorou ainda 8 meses para derrubar a última lágrima essa que eu mesmo vi enquanto me despedia dela, ela já aparentemente desacordada no hospital. Saudades? Todo final de tarde, por toda a minha vida, eu ligava para ela. Agora não dá mais, a ligação cai, faz ruído esquisito, não dá sinal. Mas acredite, todo final de dia eu continuo ligando para ela e ela feliz me atende em meus pensamentos do mesmo modo como sempre fez. Tudo bem, José? A única na Terra me chamava de José. Minha mãe ainda está comigo e eu estou com ela. Em cada célula do meu corpo eu tenho o DNA dela, assim como dos meus pais, dos meus avós, de todos os meus amados antepassados, tão caros para mim. Aí o pastor disse, nossa, você tem razão. Pensando assim, eu também não tenho mais medo da morte. E ele virou de costas, caminhou um pouco pela sala, parou demonstrando que estava pensando no assunto, virou-se e completou. Mas eu tenho muito medo do modo de morrer. Quando ele notou que eu ainda continuei olhando para ele, ele não aguentou. Ele falou, Jacir, e você tem medo do modo de morrer? Eu lembro que eu fiquei um pouco sem jeito, constrangido, mas respondi, usando uma linguagem que ele entendia muito bem. Pastor, há 2000 anos, alguém muito especial para todos nós morreu de um modo horrível. Que direito tenho eu de morrer de um jeito melhor que a dele? Eu tenho certeza, pastor, que se um dia você souber que eu morri em um terrível acidente, esmagado, queimado, num acidente, num carro, numa estrada, onde for, você saberá e poderá contar para todos. E diga bem assim, José estava com um sorriso nos lábios, de mão dada com Deus e nos braços da mãe. Para um ateu, eu terei morrido iludido, mas para o meu Deus e para a minha mãe, e principalmente para mim, eu morri feliz. Estamos na Páscoa, a ressurreição, o renascimento da vida e principalmente dos nossos pensamentos e emoção. Já que a vida pode ser uma grande ilusão, então fazemos as pazes com essa ilusão e as pazes com a vida. Não, eu não tenho medo da morte. Exercite isso, vale a pena, porque é assim que eu vivo feliz. Compartilhe esse pensamento, vai que você ajuda alguém a se sentir pelo menos um pouco melhor com a vida, com menos medo, com mais paz no coração. Feliz Páscoa e até o próximo vídeo.